as quadrilhas. Então, eu sou polêmico, começou muita forma por causa das redes sociais, porque eu ficava discutindo com as pessoas. E bombando, sacudindo o ano inteiro. Como é que foi que você parou pra ver? Não se tornou, que eu acho que já que você é dessa forma, você foi dessa forma pra sempre. Mas um cara polêmico por todos, assim, no mundo juvenil. Então, a minha mulher, por exemplo, ela me chama de chato, né? Ela fala que eu sou o chato da parada. Por quê? Isso, hoje, com 43 anos, realmente eu mudei um pouco em minha opinião em relação a isso tudo. Dentro de quadrilha, especialmente de quadrilha falando. Porque no grupo da família, dos amigos, é uma outra postura. Dentro de quadrilha é o seguinte, vou te dar um exemplo. Tu teve lá na renovação. Tu vai lá, tu ficou 1 ano, 2? 1 ano. 1 ano. Aí você ficou segundo ano. No segundo ano, fala melhor, vamos trazer para a atualidade agora. Tu chegou lá na São Judas. A São Judas sabe que ele é um grupo todo estruturado. É. Tem todos os seus departamentos, seus responsáveis. Aí ano que vem, tu fica esse ano que vem, 2021, ano que vem mesmo. Aí o Iago chega para você lá, o Vitor, alguém fala assim, pô Marcelo, faz favor pra gente, assume essa parte de agenda, de ir na federação, de não sei o que lá. Foi quando você se tornou assim na Real também, né? Isso já começou na Beijoqueira um pouco. Na Na verdade começou na Show de Irajá, que foi onde eu falei que eu arrumei a treta, porque eu era um moleque. E aí o que acontece? Te dão responsabilidade. Mas muitas das vezes querem só te usar. Não querem te ouvir, não querem te dar espaço. Ó, Pablo, tem uma confusão Só quero que tu faça aquilo de fulano com Beltrano. Me ajuda a resolver essa pica. Aí eu vou lá e ajudo. Mas depois eu não posso opinar se eu achar que uma apresentação de um destaque tá ruim. Pô, não tem lógica. Um relacionamento é feito de liberdade, sinceridade, seja de qual for. Como é que eu vou ser teu amigo e eu vou querer que só me elogie? Não quero que fale os defeitos que eu tenho. A gente é amigo. Eu não posso te sacanear que tu é Vasco porque a gente é amigo, eu não posso falar mal do teu time. Não existe isso. Então, a minha fama de polêmico, tem uma menina que dançava na Estrela da Paz, depois dançou na Coração de Palha, Renata, ela só me chama de polêmico. Pô, feliz aniversário polêmico, não sei o que lá. Porque foi isso exatamente que aconteceu. Desde a época da Show de Irajá, eu era o cara que agitava um som, tudo que pedia eu fazia. Mas beleza, uma coisa é eu ajudar no que estão me pedindo, outra coisa é me darem uma responsabilidade. Quando te dão uma responsabilidade, fala assim, você é meu diretor, você é meu vice-presidente. Eu vou achar o quê? Eu vou ver o melhor pro meu grupo, pô. Eu não posso destratar ninguém. Mas se eu tô vendo uma parada errada, eu vou falar. Só que eu era um cara que muitas das vezes ao longo da vida, eu confiei em pessoas que não mereciam confiança. Então muitas das vezes eu vim aqui, eu tô contigo agora, entrei pro quadrilha da RJ. Eu sou mais próximo de você do que do Wagner, um exemplo. Tem as meninas novas, não vou nem falar das meninas. Eu sou mais próximo de você do que das meninas. Conheço vocês dois há mais tempo. E aí eu chego, as meninas estão fazendo uma parada que eu acho que, pô, aquilo ali, se fizer de um outro jeito vai ficar melhor. Eu não tenho tanta liberdade, nem autonomia para chamar a atenção delas, nem a divertir, porque isso aqui é uma diversão, um entretenimento que a gente não está ganhando dinheiro, está gastando. Então o que eu faço? Eu vou lá no cara que é o dono da parada. Qual é, Wagner? Pô, vê com a Windy, vê com a Drica, se de repente a gente fizer aquele quadro assim, assim, assado, se não dá uma melhorada. Só que aí, às vezes, o Wagner, em vez de falar assim, ele fala, porra, mole, o Pablo tava te criticando, cara. E aí, assim, tu vai levando. E aí, o que eu falo? Muitas vezes uma mentira contada, ela vira verdade. E aí, quando você só ouve um lado da história, piorou. Piorou tudo. Porque você chega, pô, o Pablo falou isso. Mas ninguém ouviu eu falando. E nem chegaram pra você e perguntaram. E nem chegou, e aí que às vezes acontece, que é pior ainda, quando é um amigo, quando é alguém próximo, que te julga sem nem te dar a oportunidade de se defender ou de se explicar. Só que eu nunca pedi palavras, principalmente se a pessoa for minha amiga. Porque eu acho que eu tenho liberdade para isso. Sou polêmico, começou muita fama por causa das redes sociais, porque eu ficava discutindo com as pessoas. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que hoje é meu zelador espiritual, é meu amigo, o Reinaldo. Eu não conheci o Reinaldo. O Reinaldo era dessa quadrilha de cabuça que eu ainda não lembrei o nome, com Milton e tal. Começou a ser porque nem o Wagner estava contando dos bligs e tal. Sim. O Reinaldo tinha um blig, o Guti tinha outro, eu tinha um com Parreira, que eu nem lembro o nome. E aí uma vez o Reinaldo, ele andava muito com o Luiz Maris, que era da Ueraquerres. O Reinaldo também não tem papo na língua. E aí ele comentou alguma coisa tipo assim, estava se referindo ao campeão da Ueraquerres de 99, que eu estava dando exemplo agora aqui que 99 foi a final no Grêmio, que teve a final do Grêmio que era da Liquerres, que eram as principais quadrilhas, e teve a final da Apoteose da Ueraquerres, que era a dona do nome Arraia do Rio. E o Reinaldo fez um comentário se referindo a algo nesse sentido, de algum ano ao Arraia do Rio. Minto, foi 2003, que 2003 também foi um ano que nem teve final, e teve uma final da Arraia do Rio, não sei nem aonde, não me lembro. Mas por quê? Porque quem organizou foi o Ueraquerres. Então se ela fizer uma arraia aqui nessa sala, ela chama de Arraia do Rio, porque ela é a dona. E aí eu comentei debochando, que eu sou muito debochado. E o Reinaldo, na maior educação do mundo,
Na época tu assinava os comentários com o teu e-mail. E aí ele me chamou no MSN, me respondeu lá no comentário, não me esculachou, não falou nada. Me chamou no MSN, a gente começou a conversar, ele me explicou isso. O Reinaldo podia ter me esculachado, como talvez até eu faria na época que eu era um moleque, em todos os sentidos. Idade, de postura e tal. E o Reinaldo, dali a gente criou uma amizade. Então o Reinaldo pegou e me explicou o que era a parada. Entendeu? Ele me explicou por que estava acontecendo. Então eu sempre entro nessas tretas. Até hoje, tu entra no Twitter, é Flamengo, eu passo o dia discutindo com o flamenguista. Eu não aguento essa raça. Não aguento. Eu entendo porque que ninguém gosta da gente, que eu não aguento. Então a mesma coisa era na época de quadrilha. Na rede social, eu criei essa fama porque eu estava comentando a porra toda, me metendo em tudo, que nem eu dei um exemplo agora que eu comentei um negócio que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Eu comento mesmo, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Ninguém paga. Hoje o que eu faço é evitar desgaste. Ainda mais se for relacionado à quadrilha, porque eu não estou diretamente envolvido. Então não vou. Nem conversa pra caramba comigo, tem amigo, sei da porra toda. Tu vê que nunca falei nada em quadrilhagem que nenhum amigo meu me contou, nada. Então assim, e dentro dos grupos foi essa questão de postura, porque me nomeavam líder pra mim, mas não me nomeavam líder muitas das vezes pro grupo. E aí o que acontecia? Eu falava pra pessoa, seja o presidente, seja o marcador, seja o coreógrafo, seja até um amigo meu que era um puxador, que era próximo de alguém, e aí nego ia e... Tanto que em 2011, a gente vai chegar lá depois, mas só pegando esse gancho, em 2011, quando eu conheço o Fran, e ele me chama pra gente tentar montar a Aurora, que a Aurora já tinha tentado ser montada em 2010, fez reunião e tudo, acabou não dando certo. A primeira coisa que eu falei pra ele foi o seguinte: Fran, a quadrilha é sua, quem vai mandar é você. A Aurora é da quadrilha perfeita para qualquer um que gosta de mandar ser dono, porque o Fran não liga pra porra nenhuma, ele só quer fazer o melhor para o grupo dele e pro movimento, que ele é um cara apaixonado. E a primeira coisa que eu exigi dele foi isso: Fran, você é o presidente, eu não tenho nomenclatura, eu sou teu ajudante. Não tem essa porra de vice-presidente, nada. Ele insistiu, eu virei vice-presidente. Mas todo instante eu deixava claro que ele era o dono da decisão. Todo instante. Ele todo. tomava todas as... Não sei como é hoje, mas ele era o dono da quadrilha, eu nunca escondi isso de ninguém. Ah, Pablo não sei o que, beleza, eu tomava as decisões administrativas, ele ficava afastado às vezes por causa do carnaval. Mas qualquer coisa que decidiu. Eu tenho uma história engraçada sobre isso, pegando gancho, para tu ver como é que a gente se torna polêmico. A gente tinha uma reunião, a pessoa vai saber. Até porque não foi a primeira vez que eu tive um tipo de desentendimento com essa pessoa. A pessoa sentou na mesa, a reunião foi no Parque Aquático da Beija-Flor. O Fran tava todos os desenhos, tudo. Aí a gente foi vendo os nomes, né? A gente já tinha trago algumas pessoas, Jaqueline, Sheilinha, já tinha os nomes certos para alguns cargos. E outros a gente queria tentar trazer outras pessoas. Só que na época na Aurora ia ter só uma princesa mesmo. Então assim, quando você fala princesa, ela não era mais uma princesa para trazer gente, não, era a princesa. Tinha apresentação igual a... E aí sentou uma menina com o esposo e falou assim: não sei o que, papo vai, papo. Eu não conhecia eles, nunca tinha visto. Eles vinham no outro grupo, que eu até tinha muitos amigos, mas nunca tinha reparado ele. Ela, que ela dançava, ele não. E, pô, então, aqui tem o figurino, a cor é essa, até a gente pode tentar negociar algumas cores dentro dessas disponíveis aqui e tal, blá, 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 blá. Aí ele falou: não, eu quero ser florista. Eu falei: pô, cara, não tem. Não tinha florista, mas a gente estava tentando segurar alguém. Nem lembro quem era na época, senão eu falaria. Aí eu falei: pô, não dá e tal. Eu falei: pô, você precisa, não, olha só. Isso foi em 2011. Ela tem proposta de 7 grupos. E se não for para ser florista, ela não vai ficar. Hoje, cara, mandou assim? Aí eu falei assim: pô, olha só, com todo respeito, meu camarada, não tem nem 7 quadrilhas de salão decente no Rio de Janeiro. Tu tá dentro do Parque Aquático da Beija-Flor, com a quadrilha do Carnavalesco da Beija-Flor, e tu vem jogar na minha cara. Que tem 7 Tem quadrilhas. 7 quadrilhas querendo ela. Pode ter 7 quadrilhas. Não vai ter 7 auroras. Não é a Frevo que está querendo ela, que a Frevo na época a gente tinha parado e voltado. Eu falei: não é. Nem lembro o nome das quadrilhas de salão que tinha na época. Eu falei: não é a Choque que está querendo ela para ser florista. Não é a Araquém que está querendo ela para ser florista. Não é. Então, com todo respeito, eu só estou fazendo o que me pediram. Calma aí que eu vou te botar para conversar com quem vai resolver essa parada. Não foi nem florista o cargo, não lembro agora. Falei assim: Fran, conversa com eles aqui. Aí conversou e tal, depois conversamos, me tornei amigo das pessoas também nessa relação, foi bom, mas é um tipo de parada que se eu sou outro, eu ia, só que eu joguei limpo, entendeu? Fui ver, eu sou espontâneo, se a gente está ali numa conversa de pessoas de igual para igual, eu não tenho por que ficar fazendo sala para ninguém, tá ligado? Manda logo, né? Falei, e aí o Fran conversou, acabou que não foi do jeito que queriam, mas chegaram a um consenso, graças a Deus. Os dois. Eu vou ser sincero, acho que eu nem lembro. Dançou em 2012, depois que acho que não dançou mais. E aí
resolveram. Mas então por isso, aí já cria o quê? Cria uma antipatia. Pablo, não sei o quê, só que, porra, a gente estava ali, dando o melhor, a gente deixou claro que ali no projeto todo mundo teria o mesmo tamanho, o mesmo espaço, produção, e foi assim, todo mundo viu. Inclusive a apresentação da princesa, que depois mudou, era uma das paradas mais fodas que tinha. Só que aí no meio do caminho surgiram algumas outras paradas, que aí veio o Ricardo e a Ana, vieram da Araquém e tal, acabou tendo mais de uma e a gente teve que mudar. Mas no projeto, no início, lá, pô, era uma parada absurda, porque o Fran tem uma cabeça muito avançada. Então assim, e aí por isso que eu acabei me tornando um cara polêmico, porque eu não tenho papo na língua, e do mesmo jeito que eu falo, eu estou preparado para ouvir. Porque, por exemplo, quando eu vou numa rede social e faço um comentário, eu estou sujeito a receber uma resposta. Vai lá, vai ler tudinho. E aí, às vezes, eu vou e falo assim, pô, beleza, parceiro, saudações, foi mal, um abraço. Se eu ver que não dá mais para argumentar, eu encerro o assunto. Se eu ver que dá, eu continuo argumentando. Se eu ver que estou errado, eu falo, pô, verdade, você está certo. Como foi o caso do Reinaldo, que eu dei o exemplo, entendeu? Então é isso que acontece, infelizmente. As pessoas gostam muito de falar, de ouvir o que querem, mas não gostam de ouvir o que não querem. Então essa é a verdade. E aí por isso que eu prefiro falar que eu sou um cara sincero, e ser sincero no mundo gera polêmica. Porque ninguém atura uma pessoa tão sincera. E o lugar que eu acho que eu tenho que medir minhas palavras é com minhas filhas, para mim saber como falar, principalmente a menor, hoje as outras vão fazer 21 anos, a gente já trata de igual para igual, cada um no seu espaço, mas no trabalho, que eu dependo daquilo ali para ganhar o meu pão, então eu vou ter que engolir um sapo. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa instituição federal. Pô, o cara é servidor, eu sou terceirizado. Posso até discordar do cara, mas a minha obrigação é satisfazer a vontade dele. Até que lá na frente eu dei um jeito de mostrar para ele que aquilo que ele queria não dava. Mas eu não posso chegar e ser arrogante com o cara. Dele assim, ou falar o que eu penso, pô, isso aqui não dá, o senhor tá maluco. Não tem como. Por quê? Porque ali é o meu ganha-pão. Entendeu? Não dá. Mas aqui do lado de fora... aqui pô, a gente é todo mundo igual dentro da quadrilha, cara. Do presidente ao apoio, pra mim, todo mundo tem a mesma importância. Sempre falei isso. Sempre. E só tem uma coisa que é mais importante do que a quadrilha dentro da quadrilha. A nossa vida pessoal. Que é o que as pessoas às vezes se perdem um pouco. E eu sou um cara que eu sempre virei e falei assim, cara, Pablo, não vou poder dançar porque estou estudando. Pô, vai lá, cara, foca no teu projeto. Aí na outra semana a pessoa tá me ensaiando em outra quadrilha. Não era mais fácil ter falado? Não quero dançar. Eu ia dar boa sorte do mesmo jeito. Eu tenho 2 pessoas, um foi até muito correto comigo, outro dia eu estava falando disso, o Manhães e o Martins. Eles dançavam na Explosão de não sei de onde, sempre esqueço, que era de São João. Em 2009 eu sempre gostei de ver quadrilha de menor expressão por causa da Liquerge, na época da Festilha eu era da Liquerge com a Sensação, e a gente ficou muito amigo das quadrilhas mais pra baixada e tal. E aí eu conheci eles, não lembro nem como, se foi só pessoalmente, se foi através de alguém, se foi internet, e aí eu chamei para dançar na Sensação. A Sensação perdeu muita gente, de 2009 para 2010. O Martins se apalavrou comigo, pô. Ele ia ser, acho que, garoto quadrilha. No dia do primeiro ensaio ele não foi, e aí a gente estava numa churrascaria comendo depois do ensaio e tal, lá no Parque União, e aí meu telefone tocou. Acho que ele já morava na época em São João. Aí ele, pô, tudo bom? Como é que tá, presidente? Eu falei, pô, fala aí, meu amigo, beleza, pô, o que houve? Ele falou, não, então, tô te ligando, porque me chamaram para assistir almoço na Choque, e não é nem pelo cargo, é porque a Choque eu vou pegar uma condução direta da minha casa. Ele era um garoto, pô, em 2010, hoje estamos em 2010, bem que ele já tem a cara de velho, né? Mas ele era um garoto, né? Devia ter 18, 19 anos, e eu me vi naquele momento. Um garoto que depende de alguém para dar um dinheiro de uma passagem, que para Irajá tem que pegar 2, 3 conduções, que tem que pegar uma para Caxias, outra de Caxias para Irajá. Vou dançar na Choque. Falei, pô, sem problema, meu amigo. Toda a sorte do mundo para você. Seja feliz, seja responsável, seja sempre sincero como você está sendo. E olha, até hoje a gente se dá. Entendeu? É mais fácil, cara. Só que para as pessoas, elas preferem a mentira. O mundo prefere a mentira. Essa é a verdade. E dentro de quadrilha, que a gente lida com vaidade, com ego e tal, é muito pior, mano. Então quando tu fala uma paradinha que desagrada alguém, tu vira o capeta. É aquela história, tu faz 99. Quando tu não faz uma... Quando faz um... Fudeu, mano. Tu é o Satanás. Verdade. Pra quem tá seguindo, como é que foi essa... Tu me procurou essa criação da Sensação? De onde veio esse projeto? Então, eu cheguei na Realce em 2000, como eu te falei, em 2003... Não, já pode seguir nessa linhagem. Falando então, de Realce e... A Realce era o grupo que eu almejava pra vida, chegar ali e ficar. E aí fiquei na Realce em 2002, eu fui para Comum, quando eu voltei a dançar depois da cirurgia, tá até aquelas fotos que eu te mandei, que era apoteose e tal.
2003 eu puxei a quadrilha, fui príncipe, foi a primeira vez que eu fiz roupa com o Guilherme. 2004 eu fui viúvo, 2005 eu fui viúvo. Só que aí foi que eu fui criando aquelas responsabilidades que eu te falei. E em 2005 foram duas situações paralelas. Eu comecei nas reuniões da Liquers, e aí eu comecei a me aproximar do Cosme, que pra mim até então na época era um vilão, era o diabo, que eu só ouvia falar. Não conhecia ele, só via o que ele fazia, ouvia o que acontecia com a Frevo, que ganhava assim, ganhava assada. E aí eu tanto me aproximei do Cosme, quanto eu fui tendo mais desgaste na Realce, por conta dessa minha postura. Até com o meu próprio compadre, com o Zé Roberto. Porque eu falava assim, eu trabalhava com o Zé na época. E aí na hora que a gente ia lanchar, então eu falava assim, caralho, Zé, porra, aquela frente, porra, aquela parada tem que mudar, mano, porque pô, o tema fica ali na frente, isso aqui, porra, tu só sabe reclamar. Eu falei, não, cara, não é reclamar, é porque eu tô vendo e eu acho que essa porra... Aí eu bati naquela discurso que eu te falei, cara, se a gente tá ali abraçando o projeto, isso aqui, eu acho que a gente pode chegar e conversar de alguma forma a gente tentar melhorar. Verdade, cara. Acho que a gente tem que tentar, pô, a gente tem, por exemplo, eu tava na época, se não me engano, pegando um exemplo, tinha uma parte de 2004 que o tema ficava na frente, uma parte do tempo. Fazia umas formações diferentes, tal, foda por sinal. Só que a gente tinha um corpo de tema muito imaturo. Um monte de gente que era segundo ano de quadrilha, uma galera nova. E a gente tinha uns destaques muito cascudos. Eu falava, não é porque eu sou destaque, até porque eu era segunda fila. Mas vamos tentar usar, a gente pode tentar usar mais destaque. Só que é engraçado, eu sempre falo isso, eu não faço coreografia. Mas isso não me dá o direito de tentar te dar uma sugestão para você tentar melhorar. Uhum. Não é porque eu não tenho, pô, então se eu não sou mecânico, eu não posso ouvir um barulho no meu carro e ver que tá errado. E aí eu vou fazer o que profissional? Tem um barulho assim. Pô, barulho é quem vai identificar é o cara. Eu acho que isso aqui não é certo. E sim, nesse ponto, o sim, eu e ele, a gente sempre se entendeu. Porque eu falava, qual é o sim? Se ele abraçava o papo. Mas quando você atinge outras pessoas é mais complicado. E aí foi surgindo esse desgaste natural na Realce. Em 2003, na Realce, eu conheci o Tico. Eu já conheci o irmão dele, desde a época de Irajá, porque dançava na Marimbola e tal, Dandy. E aí, automaticamente, o Tico, em 2002, era que nem eu, ele era fascinado pela Realce, ele acompanhava a Realce, tipo assim, ele alugava uma van e ia com a família dele atrás da Realce. Em 2003, ele foi dançar lá, acabaram não dançando, foi o ano que a Lilith nasceu e tal. Uhum. E aí, quando eu saí da Realce, eu fui pra Frevo, porque aquele exemplo que eu dei da São Judas da coisa, eu só me vi em dois grupos na época, que era Frevo Mulher e Show Meritiense. A Show já tinha parado, em 2004, ou 2003, não lembro, 2004. 2003 eu lembro que teve, foi África. 2004 eu não lembro se chegou a ter. E aí, como eu tinha me aproximado do Cosme, eu fui pra Frevo. E aí na Frevo, naquele ano, mas eu fui pra Frevo e falei, ó, você tema, quero ser o último da fila, ruim pra caralho, tem que ficar escondido. Falei, quero ficar na última fila e tal. E pô, o tema tinha o Miltinho, tinha o Dedeco, porra, bom pra... O Dedéio, que era um cara que era da Frevo já há muito tempo. O Cláudio Alex, que é da Choque, Claudinho. Foi o primeiro ano do Claudinho, segundo ano do Claudinho dançando quadrilha. E aí eu falei, pô, fui feliz pra caralho, me diverti, mas eu ia parar de dançar. Ia ficar ajudando o Cosme pra fazer arraiar e tal, pô, pagar dinheiro, porque festa de rua, né? Ele fazia festa. E aí, o meu compadre, o Li, que tava na farrear comigo depois, e teve e tava também consequentemente na sessão, ele queria voltar com a Raio do Sol. Ele, o irmão dele, Rodrigo Negão, um outro maluco, e aí nós fizemos umas reuniões. Ele tinha voltar com a Raio do Sol, mas na época o Jorge e a Maria estavam impossibilitados, acho que a filha deles era pequena, não me lembro. Mas eles estavam com o projeto de engravidar, não estou lembrado agora. E aí eu comecei a me reunir com eles, porque eu já era amigo do Linho uns 2 anos, 2, 3 anos e tal. Peguei amizade com ele, com o Marcão, com o Negão. E aí eu estava me reunindo com eles. Nesse período, o que aconteceu? Eu votava em Irajá. Um belo dia, eu fui votar e eu dava aquela rodada no pessoal lá, eu já morava no Piscinão. E aí eu passei na casa do Tico. Eu tipo, falou, porra, chegou na hora certa. Tava o Tico, Fernando Parreira. Na época eu não estava falando do Parreira. Aí o Tico e a Fernanda estavam de saída da Realce. Aí eu já tinha intermediado, eles conversaram com o Reinaldo, estavam para ir para Zé Cacuia, conversaram com o pessoal da Choque, que estava para ir para Choque, caralho. E aí o Tico falou assim, pô, vamos montar uma quadrilha. O Tico já tinha tido quadrilha lá em Bahia, quando ele morou em Bahia. Foi até melhor marcador do Rio pela quadrilha de lá, Jerimum, quero mais. Acho que ele foi pela Jerimum em 2001. Ele falou, vamos montar uma quadrilha. Eu falei, que isso, cara, tá maluco, porra? Do nada. Quadrilha, porra. Eu vim botar aqui no plebiscito das armas, ele veio falar de quadrilha. Manda essa. Ele falou, só que a gente brincava muito lá, dentro da Real, a gente brincava com isso. Marcelo, então, que era narrador, que foi um marcador muito novo e tal, o Marcelo falou, pô, você tem que montar uma quadrilha, não sei o que, vocês são foda. Aí eu falei assim, tá, e aí, Tico, tu tem como? Quem? Aí eu já comecei a pensar, porque nesse projeto da Raio do Sol, eu já tinha, quem tinha comentado comigo que queria ir era o Maicon e a Beth, que dançaram na Choque e tal, são irmãos, né? Falei assim, pô, tem minha irmã, tem...
Aí o Tico foi, sentamos lá e fizemos um caderno, daqueles nomes que a gente acha que vai, né? Tinha gente pra caralho, mano. Aí tinha, falou, pô, a gente chama a Andréia que tá na Realce, porque a gente é aqui do Irajá e tal, de repente ela sai. Tem a Fernanda, aí tinha a Amélia, que era uma viúva na época, que era mãe das minhas filhas, né? Que tinha sido minha, não estava mais dançando, mas tinha sido minha dama na Realce. Aí, porra, falei, caralho, pô, tem 3 destaques de peso, a Andréia, uma rainha, uma viúva, uma oficiazinha, caralho. Porra. Falei, ó, tem a Beth, que estava conversando comigo, a Beth tinha sido florista na Frio no primeiro ano, mas a garota era um fenômeno. Aí eu falei, pô, vamos conversar. Aí liguei pro Michael, eu falei, Michael, tem um projeto assim, assado, tu abraça, ele abraço. Pô, tem o Michael, dá pra dançar de rei com a Andréia. Tem a... Pô, vamos tá. Aí fiquei ali conversando aquelas horinhas ali. Uma influenciada. Vamos montar uma quadrilha. Isso foi um domingo, não lembro a data exata. Eu acho que era 24 de setembro de 2006. Aí marcamos uma reunião com a Andréia. Aí fomos lá na casa da Andréia, que era 3 ruas da casa do Tico. Aí fomos na casa da Andréia, aí Dona Zilmar, porque a Dona Zilmar já tinha tido quadrilha e tal. Aí eu lembro como se fosse hoje, a Dona Zilmar falou assim pra mim, vocês têm razão, eles tinham conhecido a Andréia na Realce no ano antes, que eles estavam lá no ano da Índia ainda. Aí a Dona Zilmar falou, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Eu falei, Dona Zilmar, na verdade nós já fizemos, nós já montamos uma quadrilha. A gente está convidando a Andréia para ser rainha e a senhora para dar uma assessoria para a gente, para ser parte da cabeça por causa da sua experiência. Mas mesmo se vocês declinarem do nosso convite, a nossa quadrilha está montada. Aí ficamos conversando, aí o bagulho foi fluindo. Aí não tinha nome. Aí começamos a pensar bagulho de nome e tal, o que vai ser, qual nome, esse, aquele. Aí o Tico era muito amigo na época, o Tico e a Fernanda eram muito amigos também nossos, meu, da mãe das meninas. E aí acho que o Tico ligou pra ela, alguma coisa assim, não me lembro, aí ela tava ouvindo, tinha um CD do Sensação. E a gente tava com esse negócio de, pô, o nome tem que terminar com uma sílaba forte, então tem que ser 4 sílabas, tipo frevo, mulher, Sensação. Aí ficou a Sensação. E aí foi assim que surgiu. A gente foi chamando mais gente, aí o bônus, que foi que acho que alavancou o projeto ali, foi que a Constelação de Realengo estava para acabar. E a André tinha lançado na Constelação há 2 anos antes, que era um grupo que teve 3 anos, acho que foi 2004, 2005, 2006. Grupo muito bom, na época do Márcio Carvalho também e tal. E tinha uma galera que veio da Frevo, então era uma galera experiente, porra. E aí o grupo parou, e aí veio o Nino, que era o marcador, com o Reinaldo, que foi o puxador, com uma galera, com o Adriano, que virou viúvo, que consequentemente trouxe o Felipe, que era esposo dele na época, que virou floricultor, que depois veio a falecer. E aí a gente, o grupo ganhou, o Wellington, que estava com a gente na Farria agora de novo, que é dançando a Dançarte, o grupo ali ganhou corpo. Que aí foi nessa chegada da galera da Constelação. Senão talvez de repente nem tivesse vingado, porque com a galera da Constelação a gente saiu com 16 pares, 17, sem eles talvez nem tivesse vingado. Então foi isso, foi uma junção de fatores. Foi a ideia do Tico, que é a ideia dele, o Parreira, que abraçou o projeto que estava no dia, que eu costumo dizer sempre, a gente não estava falando, mas ele estava ali de início e deu força para a parada, não, vocês conseguem e tal. E depois a Andréia com a Dona Zilmar, que consequentemente trouxeram o pessoal da Constelação. E o Sensação foi uma quadrilha muito falada, né? Nesse dia até o Romulo fez uma postagem, né? Nos status. Ele postou agora no Facebook de novo ontem, eu acho, ontem, não sei. Aí essa formação ficou 2007, 2008. De 2008 para 2009, o Tico com o pessoal da família dele optou em sair. Nós conversamos, não chegamos a um consenso, enfim. E aí eles foram para a Iluminar. A Iluminar estava sendo fundada na época. Sim. Que era de salão, era do Cláudio. Então a Fernanda, na verdade, ela era choque. Tanto que a Lilith, quando era criança, a Lilith falava que era choque do pai, desde pequenininha. E aí eles foram para a Iluminar, nós continuamos. Só que no meio daquele ano, algumas pessoas depois, durante a temporada, também saíram para Iluminar. E esse menino que eu falei, o Felipe, ele faleceu. Então a gente com a saída do pessoal, a gente ficou com 12 pares. O Felipe internado, a gente ainda chegou a dançar um dia na Mocidade de Vicente Carvalho, ficamos em 2º lugar, perdemos para quem só, que foi a campeã da Festrina naquele ano. Mas aí quando o menino faleceu, a galera não conseguiu continuar. Não teve mais força, né? E o melhor ano disparado foi 2008, porque quando surge um projeto novo, você madura ele. Você vê como é que é diferente de você fazer parte de um projeto e você encabeçar um projeto. Então, em 2007 a gente nasceu, em 2008 a gente conseguiu correr. E aí 2008 foi foda, a gente dançou pra caralho. Foi quase 30 danças na época, com um grupo de salão era raridade. A gente fazia 10, 12 danças na temporada. A gente fez 29. Porra, aí. Então, assim, era um bagulho, é um ano eu acho que até hoje é muita dança pra salão ainda.
Tanto que, até pra roça, tem 40 É? roças que não faz essa dança toda. Nós fizemos 20, quase 30 também na Farriá. Você chega uma dança dessa e fala assim, eu vou aproveitar meu ano. Nós fizemos quase 30 danças na Farriá, acho que foi 27 ou 28, e sem ficar nenhum dia em casa. O que aconteceu é que às vezes a gente saía para um lugar, para ir num lugar e voltar e dançar, porque acontecia, transporte e tal, mas na Farriá a gente não ficou um dia em casa. E tanto que nessa sensação, nessa postagem do Rômulo, tem algumas pessoas comentando e tal, e eu fiz um comentário ontem, todo mundo que dançou na sensação em 2008 diz que é o melhor ano da sua vida. Hoje muita gente já não fala mais, mas eu sei que ainda continua falando, até inclui outras. O Tico mesmo, na entrevista que ele deu pra gente, ele inclui um ano de roça da Iluminar, que eu acho que foi o primeiro, que foi foda também, 2013, absurdo. Foi o espelho. Do Cláudio, que era o espelho, que era dos sapos, ele era sapos. Aquele ano foi um bagulho, por quê? Porque é aquilo que eu falo, o Cláudio trouxe um conceito novo pro Rio de Janeiro. Então, ele inclui 2013, inclui acho que um ano também de salão da Iluminar, não lembro, mas ele cita 2008 como um ano foda da vida dele. Até porque em 2008 ele projetou tudo junto com o Pedrinho, que fazia as coisas com ele e tal. Depois virou nosso marcador com a série do Tico. Mas foi isso. Aí em 2010, com esse falecimento do menino, não ficou mais ninguém na quadrilha. E aí, por tentar fazer jus, homenagem ao nome, a ele, tudo eu fiquei com 5 componentes. E aí eu fui buscando daqui, buscando dali, tentando, mas não foi um ano muito feliz. Nosso orgulho aqui no Rio de Janeiro.